Só é quase 5 agora. Vamos lá. Quatro. Vai ter 3 vezes, pô. Eu preciso mais, né? Quatro. Lembrando. Beleza? Qual é o seu nome? Maria Eduarda me fez uma pergunta aqui, eu acho ela importante. Ela perguntou se a prova não tinha cálculo, só tinha teoria. No simulado vai aparecer, prepara. Não, só cálculo não. Aí o que acontece? Porque geralmente eu calculo a prova para fazer para vocês, conforme a gente já resolveu algumas coisas. Para prevenir, eu não coloquei cálculo porque eu não sabia até onde a gente ia chegar na lista até antes da prova. Então eu coloquei mais só análise teórica. Beleza? Pessoal, paramos na qual? Nós vamos para a questão que está escrito 4, ela deveria ser a 3. Aqui, ó, a 2 deveria ser 3. Pô, eu retirei uma questão aqui, se acreditar. Professor, melhor você fechar a porta, senão vai dar claridade aqui e vai desfocar você. Vou tirar da celular. Aí vai desfocar você. 4. Um corpo de massa de 2.000 gramas encontra-se inicialmente em repouso e é submetido a uma ação de uma força cuja intensidade é de 600 kg. Calcule o valor da aceleração adquirida pelo corpo. Aí você tem os dados. Ele me deu 2 dados: massa e força. Bom dia, Grace. Fica à vontade. Bom dia, menino. Bom dia, senhora. Eu quero que o Evan pergunte para mim, alunos que trabalham. E vai ter trabalhar. Você não trabalha para ninguém, não. Você trabalha para si mesmo, né? Ué. Não, você tem. Não, você tem. Bagulho? Um corpo de massa de 2.000 gramas encontra-se inicialmente em repouso e é submetido a uma força de intensidade de 600 kg. Beleza. A equação que a gente vai utilizar é essa, porque quer saber a aceleração. Né? Massa eu tenho, força eu tenho. Beleza? Caminhão. Continuando. Primeira coisa que a gente tem que fazer é passar massa para quilo. Por que, professor? Porque massa tem que ser em quilo. Cadê? Então, eu pego 2.000 e divido por 1.000, porque de grama para quilo eu divido por 1.000, vai dar 2 quilos. Beleza? De quilo para grama eu multiplico. Então, isso aqui vai dar 2 quilos. Resolvendo, força resultante é igual a massa. Opa! Força resultante eu tenho 60. Fiz a massa da aceleração. A aceleração que eu estou procurando. Passo para o outro lado dividindo. Logo eu tenho a aceleração é 60 dividido por 2. A aceleração é 30 metros por segundo ao quadrado. Unidade de medida de aceleração. Então essa é a resolução da questão 1. Vai! Pergunta? Eu não entendi, eu não fico olhando. Sim. Um corpo de massa igual a 1.500 gramas. Dados. 1.500 gramas.
ser aceleração com aceleração de módulo igual a 3 metros quadrados. Então ele me deu aceleração. Logo eu estou procurando força resultante, eu não sei. A equação é a mesma. Força resultante é igual a massa vezes aceleração. Logo a resolução a primeira coisa que eu tenho que fazer é passar a massa para aquilo, que é sistema internacional. 1.500 dividido por 1.000. 15 dividido por 10 é só você voltar de uma vez. Então vai dar 1,5 kg. Aí, para mim jogar na equação, fica fácil, porque eu achar a força. Força é massa, 1,5 vezes 3, que é a aceleração. Força resultante é igual. Quanto é 1,5 vezes 3? 4,5. Qual que é a unidade mínima de força? Tem que ser vezes 3 sempre, né? Depende, sempre. Ah, é dividir pelo número da aceleração. Não, é porque no exercício ele me deu aceleração e me deu massa, então eu multiplico por massa. Por isso que eu comento com vocês aqui, ó. Por isso que esse passo a passo de dados, equação é importante, porque você separa os dados primeiro. Aí você vai aplicando a equação, que é a única que a gente está vendo. Aí você vai ver o que você tem e onde você vai substituir. Eu faço. E melhor ainda. Lembrando que massa é em quilo, não é em grama. Não colocou aqui, mas está aqui. Essa é a questão 5, está aí, né? Tem outra 6 aí? Então vamos, 6. Sobre um corpo de massa de 20 kg, atuam duas forças de mesma direção em sentidos opostos, que corresponde a 60 newtons e 20 newtons. Determine a aceleração em que o objeto movimenta-se. Beleza. 6. Dados. Massa 20 kg. Cara, tem um detalhe aqui, ó. Ele fala assim, ó. Sobre um corpo de massa igual a 20 kg, beleza. Continuando, ele fala assim, ó. Atuam duas forças de mesma direção em sentidos opostos. Já fiz essa pergunta, vou repetir. É esse o caminho. O que é direção mesmo? O que é direção mesmo? No cotidiano a gente usa para a mesma coisa. Eu não sei o que é isso, tem que falar. O que é direção? O que é direção? Horizontal, vertical, diagonal. Isso é direção. E são encontros de direções. O que é sentido? Direita, esquerda, para cima, para baixo, para frente, para trás. São duas coisas completamente diferentes. De novo, no cotidiano, a gente usa tudo a mesma coisa. Beleza? Eu não vou sair daí corrigindo, galera. Mas na hora que a gente está estudando, direção é uma coisa e sentido é outra. Vou ler de novo a alternativa para você tentar visualizar aqui, ó. Sobre um corpo de massa de 20 kg, vou fazer do lado aqui uma resoluçãozinha básica. Presta atenção, você copia. Um corpinho de 20 kg aqui, ó. Atuam duas forças de mesma direção. Ele não falou a direção, mas eu vou considerar horizontal. Você sempre procura horizontal, você não traz em exercício, mostrando. Então seria assim, ó, mesma direção, horizontal.
As duas forças estão indo na mesma direção, na horizontal. Aí ele fala em sentidos opostos. Uma dá para um sentido e outra dá para o outro. Pode ser assim, ó. Uma puxando para cá e uma puxando para cá. Sentido direito e sentido esquerdo. Sentido oposto. Aí continuando, ele fala assim, ó. Corresponde a 60 e 20. Eu vou chamar essa aqui de 60. E essa aqui de 20. Professor, poderia ser assim também, ó? Pode. Porque são forças na mesma direção, horizontal, só que sentidos opostos. Uma está indo para a direita e outra para a esquerda. Beleza? Pode ser. Determina a aceleração em que esse objeto movimenta-se. Então eu vou colocar aqui como fosse força 1, 60 newtons, e força 2, 20 newtons. Eu vou procurar a aceleração, eu não sei. A equação é força resultante é igual a massa vezes aceleração. Só que tem um detalhe. As forças estão em sentidos opostos. Pergunta básica. Elas estão se ajudando ou atrapalhando? Atrapalhando, cara. Toda vez que tiver uma situação assim, não precisa ser só aqui, viu? Porque você pode ver isso no futuro. Com a CPC vai ver. Ainda mais se for eu, professor, eu vou colocar uma questão assim para você analisar também. Toda vez que tiver um corpo, tiver vetores indo para sentido oposto, pensa em uma caixa com cordas. Onde as cordas são os vetores. Se você tem uma corda de um lado ou do outro, cada um puxa para um lado, ninguém está ajudando ninguém. Eu estou querendo me favorecer e fulano quer favorecer ele. Mas a gente já sabe na prática, a gente já vive isso. Quem tem maior força vai vencer quem tem menor força. Isso é notório. Então seria o seguinte: força resultante força resultante 1, vou chamar essa de 1 e essa de 2. Força resultante 1 menos 2. Porque sentidos opostos, então é negativo. Logo, força resultante é 60 menos 20. Logo, força resultante é 30. 30 não. 40. Foi mal. 60 menos 20 dá 40. Professor, por que você fez isso? Porque o exercício só me deu massa. E duas forças. Eu tinha que descontar uma força do outro. Eu descobri que a força resultante é 40. Então, acaba que o corpo não vai conseguir arrastar a caixa e também fica puxando. Está sobrando força para ele. Ele cancelou a força do outro e ainda saiu arrastando tudo. Isso é normal. Agora sim eu vou substituir e resolver. Aqui, ó. Força resultante você tem, massa você tem, você descobre a aceleração. Aí já fez isso. Lá na questão 4. Isso aparece aí. Força resultante é 40, a massa é 20, a aceleração não sei. Então eu vou passar 20 no outro lado dividindo, a aceleração é igual a 40 dividido por 20. A aceleração é igual a 4 dividido por 2, metro por segundo ao quadrado. Então, é isso. Perguntas? Não. Não, senhor. Continuando, a gente tem o princípio de ação e reação, terceira lei de Newton. A gente já deu um spoiler, falou um pouquinho, e a gente vai continuar aqui. Aí você tem toda uma teoria para você estudar e tem os exercícios para a gente resolver. Talvez você já fez. Então vamos lá, corrigir. Número 1. Duas esferas metálicas idênticas são carregadas com cargas elétricas de sinais iguais em módulos diferentes e se encontram situados no vácuo, separados a uma distância da ordem de x. Sobre a força elétrica que atua em cada uma das esferas, tem-se que são
Ah, essa questão de pessoas não, velho. Vou pensar um pouquinho. Vou resolver essa questão, esquerda de eletricidade. Porque essa questão aqui não está certa, não. Então vou resolver ela. Dois seres metálicos carregados, cada vez sinais iguais. Assim, ó. Positivo, positivo. Ou negativo, negativo. Sinais iguais. Sinais iguais se repelem, viu? Tem que tomar distância um do outro. Então, tanto positivo como positivo tem repulsão. E se encontra situado no vácuo seria onde não tem matéria, né? Separado a uma distância x. Será? Qualquer distância aqui. Sobre a força elétrica, que atua em cada uma das esferas, tem-se que são de mesmo módulo. Mesmo módulo é a mesma força. Só que elas têm sentidos opostos. Sabe a parada? Por que é sentido oposto? Porque elas têm repulsão entre elas, uma para ir para a direita e uma para a esquerda. Então aí, ó, iguais módulos e sentidos opostos, letra A. Correto essa alternativa. Apesar que entra em ação e reação, mas ela não ficou muito dica ser introdutória, não. A resposta dessa alternativa é A. Alguém lê a 2, sim, por gentileza? Ao. Durante uma tarde. Acho que A é. letra A vai ser. Durante uma partida, a partida deslocando um móvel para mudá-lo de lugar. Para escapar da tarefa, o filho disse que era pequeno. Na esmola, não poderia puxar o móvel, pois a terceira lei de Newton define que se puxar o móvel puxará igualmente de volta. E assim não conseguirá exercer uma força que fosse colocá-lo no movimento. Qual argumento a mãe utilizará para apontar a interpretação de Garoto? Em resumo, você aprendeu a terceira lei de Newton, assim eu acho, você aprendeu, né? Bonitinho. Aí com preguiça de ajudar a mãe, a menino ou menina, menino ou menininho? Filho. Sei lá, vamos julgar ele que é um menino. Ah, número 1 é letra A, meu amigão. O que ele quis falar? Que se eu atuo uma força sobre o móvel, puxando, isso não vai dar certo. Por quê? Qual que é a terceira lei de Newton? A última folha, a última. Você não está achando a folha? A última folha de todas, lá no fundo. Não tem ela, não? Cadê a minha amiga Kézia? Cadê aquelas que estavam meio soltas? Ela está sem a última folha. Então, talvez você dá um material para ela, tá sobrando? Dá um material para ela, depois ela arruma. Ei, então vamos lá. O que é a terceira lei de Newton? Ação e reação. Se você exerce uma força sobre um corpo, se liga. Você vai lá e exerce aqui, ó, 10 mil. O corpo reage contra você com a mesma intensidade, só que sentido oposto. Beleza? Terceira lei de Newton é isso. Você vai pular. Já falei sobre isso. Geralmente, você tem um pulo maior, geralmente a gente flexiona as pernas para dar um impulso, né? Aplicar uma força maior para baixo, para você ser lançado para cima. O que o filho falou aí? O que o filho falou aí? Se eu puxar o móvel com uma força, o móvel vai me puxar de volta, de sentido oposto, e ninguém vai sair do lugar. Só que isso está errado. De novo, o que é a terceira lei de Newton? Terceira lei de Newton, sim, é a ação e reação em corpos. Em corpos. Se eu tenho a ação de um, o outro vai reagir contra eu. Só que acontece em corpos distintos. Acontece em corpos diferentes. Não tem como anular. Como assim, professor? Não entendi. Se você está puxando um objeto e ele te puxa de volta, no sentido oposto, ninguém vai cancelar a força de ninguém nesse caso. Porque eu sou um corpo e a cadeira é outro corpo. São corpos diferentes.
Não tem como cancelar. Para cancelar deveria ser o mesmo corpo. E isso não acontece. Beleza? Então quando você puxa um móvel, sei lá, com uma certa força, ele está reagindo contra você também. Só que você vai vencer, claro, porque você vai vencer a força de atrito, tem vai vencer mais depois, tem todos esses poréns aí. Então toda vez que você age sobre o corpo e ele reage contra você, as forças não se cancelam. A gente pode imaginar que sim, porque são sentidos opostos, ou sentido oposto. Mas elas não se cancelam porque em corpos diferentes. Beleza? Cara, se fosse assim, você nem saiu do lugar. Porque tem um exemplo aí seus aí, ó. Eu coloquei aqui, você anda, né? Você exerce uma força para trás no seu pé para você ser lançado para frente. Se as forças se cancelassem, você exercer força para trás e ela ia se cancelar com a força para frente, você não ia sair do lugar. Então não justifica. No mesmo corpo, sim. Em corpos distintos, não. Beleza? Você foi lá numa patinação em algum lugar, empurra a pessoa. Também no momento que você empurrar a pessoa, você vai ser lançado para trás. A mesma coisa que eu falei para vocês, está lá lavando a área da sua casa, cheio de sabão, você diminuiu o coeficiente de atrito, quando você empurra a parede, ela vai reagir contra você. Não tem como cancelar. Aí ela vai vencer, né? Porque ela está estática, parada, e você não está livre de atrito, que é o chão escorregadio. Você empurra a parede e é lançado para trás. Corpos distintos, corpos diferentes. Terceira lei de Newton, são corpos diferentes. No mesmo corpo, em análise, sim. Quando eu falei em puxar, eu considerei todo mundo no mesmo corpo. Então, um cancela o outro. Agora, quando eu estou aplicando uma força, não, é corpos distintos. Beleza? Então, a afirmativa que o filho tentou fazer para não ajudar a mãe, ele aprendeu errado. Então, você tem uma alternativa que justifique isso melhor. Qual que é? A B fala aí, ó, a força resultante sobre o móvel. Desculpa, a B fala assim, ó, vou ler todos. A força de ação é aquela exercida pelo garoto. Pode ser também. B, a força resultante sobre o móvel é sempre nula. Não, ela não é nula. C, as forças que o chão exerce sobre o garoto se anulam. Não. A força de ação é um pouco maior que as forças de reação. E letra E fala assim, ó, o par de forças de ação e reação não atuam em um mesmo corpo. A ação é em um corpo e reação é em outro. A justificativa certa é a letra E. Vou ler aqui a alternativa de novo. Durante a faxina, a mãe pediu para o filho que o filho o ajudasse, deslocando o móvel para mudá-lo de lugar. Para escapar da tarefa, o filho disse que ter aprendido na escola que não poderia puxar o móvel, pois a terceira lei de Newton define que puxar o móvel puxará igualmente de volta, assim não conseguirá exercer uma força que possa colocá-lo em movimento. Qual argumento a mãe utilizará para apontar o erro da interpretação do garoto? A mãe do menino é física, né? Para lembrar. A letra E, o par de forças de ação e reação não atuam no mesmo corpo. Então você não vai anular. Porque se você exercer esse é um corpo, o móvel é outro. Ninguém vai anular ninguém. Só que você vai vencer o móvel, você vai tirar ele do atrito. Que é o atrito do estágio. 3. Após estudar a terceira lei de Newton, o estudante concluiu que um cavalo tenta puxar uma carroça, e que o cavalo, ao tentar puxar uma carroça, não deveria sair do lugar, já que o cavalo faz uma força sobre a carroça e vice-versa. Então o cavalo tenta puxar a carroça em ação e a carroça reage em reação. Beleza. A respeito da observação, marca a alternativa correta. Ele quer dizer o seguinte: se o cavalo tenta puxar a carroça vai reagir e ninguém sai do lugar. Na prática, você sabe que não tem nada a ver isso. O cavalo sim age contra a carroça, ela vai reagir. Só que você tem rodas. Isso vai ajudar no deslocamento. E outra coisa, o cavalo é um corpo e a carroça é outro. As forças não se anulam. A reação não se anula em corpos distintos. Terceira lei de Newton. Aí você tem aí, né?
Letra A, o estudante está correto. Não, o estudante está errado. Então a letra A já vai embora. B, o estudante está errado, pois as forças de atrito entre as patas do cavalo e o solo é responsável pelo movimento. Sei, mas vamos ler as outras. C, o estudante está correto. Está errado. Já vai embora. D, o estudante está errado, pois as forças aplicadas são as de mesma intensidade, mas atuam em corpos diferentes. Sendo assim, não haverá equilíbrio e a carroça movimenta-se. Então, essa é a alternativa correta. Beleza? Certinho? Vai pegar a prova? Hoje não.